Eu sou Erasmo Silva, você está no canal da Manu Recomenda. É minha filha, eu já expliquei no vídeo anterior e faço questão de reforçar que é o canal da minha filha. Ela tem apenas 5 aninhos, eu criei o canal dela para a gente se entreter um pouco, né? Se divertir. Pois bem, eu vou aqui fazer o meu segundo vídeo, como prometido. Ah, no último vídeo eu falei sobre os efeitos de uma vida cheia do Espírito Santo, ou os efeitos de uma comunidade, de uma igreja, no contexto de igreja, cheia do Espírito Santo. E no vídeo anterior, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para você que não assistiu ainda, se quiser assistir o primeiro vídeo, se tem o desejo de aprender um pouco mais, eu vou postar o segundo vídeo agora e vou deixar o link na descrição desse vídeo, do primeiro vídeo que a gente já trabalhou aqui sobre o primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo é o comprometimento com doutrina, com ensino. E lá você vai ver o conteúdo lá, o que foi que eu disse, e aqui eu vou para me prender um pouco sobre o segundo efeito, né? O segundo efeito de uma vida cheia do Espírito Santo. E o texto que eu vou ler é Atos, capítulo 2, verso 42. E logo a seguir eu vou ler os versos 44 e 45, mas isso mais na frente. Portanto, eu quero ler em especial o versículo 42. E o texto diz o seguinte, no verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Isso aqui eu comentei no primeiro vídeo, que é o primeiro compromisso, que é o comprometimento com doutrina, com ensino. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui é onde eu quero tratar de que uma vida cheia do Espírito Santo, ela vive em profunda comunhão, em profunda comunhão. Em uma igreja cheia do Espírito Santo, com crentes cheios do Espírito Santo, os irmãos se amam profundamente. Se você é um crente que se diz cheio do Espírito Santo e não tem desejo de viver em comunhão, de não estar em um contexto de igreja, pelo contrário, prefere ficar em outros ambientes ou substitui um ambiente de comunidade de igreja para estar em outros locais. E eu quero aqui nesse vídeo falar desse segundo ponto no texto em que a gente leu, em que uma vida cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vive em profunda comunhão. Vive em profunda comunhão com os irmãos. E comunhão expressa o que compartilhamos com os outros. Tanto o que damos, como o que recebemos. É um fato interessante que a gente, quando olha a palavra grega koinonia, e é a palavra que Paulo usou para a oferta que recolheu entre as igrejas gregas, e você vai ver esse relato em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, assim como também no capítulo 9, verso 3. Pois bem, e koinonikos é a palavra grega para generoso. É isso especialmente que Lucas está se referindo aqui, pois ele continua descrevendo como esses primeiros cristãos compartilhavam suas propriedades. Eu quero ver com você o texto que está no próprio livro de Atos, no capítulo 2, no verso 44 e 46. Perceba o que eles dizem lá, o que Lucas nos descreve lá. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Veja o que Lucas está nos descrevendo aqui. Veja o verso 45. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Agora o verso 46. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria
e simplicidade de coração. E esses versículos, meu querido, são perturbadores. Será que cada crente e cada comunidade cheia do Espírito Santo deve seguir literalmente esse exemplo? É claro que não. É claro que não. O meu exemplo aqui para uma boa compreensão desses textos aqui é Lucas, capítulo 3, verso 10. A gente vai ver lá, quando João Batista inicia o seu ministério, a gente vê o seguinte em Lucas capítulo 3, verso 10 e 11. Então as multidões lhe perguntavam quem? A João que estava pregando ali. O que devemos fazer? E ele respondia, quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Faça o mesmo. Então o princípio aqui é exatamente esse. Se você tem duas blusas e é só um exemplo. Você tem 2 blusas e você usa uma e a outra só vive mais guardada do que você usa. E se você vê alguém necessitando de uma blusa, o que é que você faz? Você dá, já que não está tendo utilidade nenhuma para você, você doa. Esse é o princípio aqui da igreja primitiva, pelo menos nos textos aqui de Atos capítulo 2. E uma boa compreensão desses versículos que a gente acabou de ler é Lucas capítulo 3, 10 e 11. Onde João Batista prega e João Batista aplica aqui um princípio para todos nós. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem alimento, faça o mesmo. Na igreja de Jerusalém, os irmãos gostavam de estar juntos. Eles tinham prazer em estar juntos. E não só o prazer de estar juntos, mas eles tinham prazer em comunicar-se uns com os outros, em repartir uns com os outros. Eles partilhavam seus bens. É só ler o verso 45 de Atos 2. Eles apreciavam estar no templo. Só ver o verso 46 de Atos 2. E também eles amavam estar junto nos lares, no verso 46, na parte B. Havia um só coração e uma só alma, onde desce o óleo do Espírito, aí a união entre os irmãos. Aí ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, como está escrito no Salmo 133 e que todos nós conhecemos. Os crentes eram sensíveis para ajudar os necessitados. Os versos 44 a 45 de Atos 2. Eles converteram o coração, mas não somente o coração, mas converteram também o bolso. A gente vive uma crise na igreja onde as pessoas não querem, mas não sentem mais o prazer de ofertar. Um crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem um desejo de partilhar, de aquilo que ele tem, os seus recursos. Não estou dizendo com isso que você vai dar tudo de maneira nenhuma, mas que você tem o prazer, quando você vê um irmão necessitado, você tem o prazer de ajudá-lo. Portanto, o que a gente percebe nesses versículos é exatamente isso. Eles tinham prazer de viver em comunhão. Eles converteram o coração, mas converteram também o bolso. Tinham desapego dos bens e apego às pessoas. Encarnaram a graça da contribuição. Ora, o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, quando ele está ali se despedindo da igreja de Éfeso, dos presbíteros de Éfeso, ele diz lá, o Senhor mesmo ordenou que é melhor dar do que receber. Portanto, eu concordo com o Dr. John Stott quando ele diz que a comunhão cristã é o cuidado cristão. E cuidado cristão é compartilhamento cristão. Crisóstomo deu uma linda descrição disso. Aquilo era uma comunidade angelical. Não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam. Imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos, não havia orgulho nem desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha. O rico não conhecia o que era arrogância. Não podemos escapar do desafio desses versículos, de maneira nenhuma. Em João,
ou melhor, em João não, em primeira epístola de João, no capítulo 3, no verso 17, diz o seguinte: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhes o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Veja, meu querido, o grande desafio aqui para nós. E aí a minha pergunta, a gente passa de fato nesse segundo teste, onde uma vida e os efeitos de uma vida cheia do Espírito Santo é uma igreja, é um crente que está sempre em comunhão. Fato é que nos nossos dias, né? Nos nossos dias, onde a gente vive uma crise aí, principalmente com o movimento desengrejado, tem sido um problema esse fato de viver em comunhão. Ora, meus irmãos, só existe igreja no contexto de comunidade. De comunidade. Não há igreja ilhado, não há igreja individual. Eu não sou igreja. Nós somos a igreja, nós em comunhão uns com os outros. A igreja primitiva gostava, ela tinha o desejo de se reunir, ela se reunia, ela fazia, ela partilhava os bens, ela estava sempre junta. Por quê? Porque há uma necessidade. Vou pegar minha Bíblia para nós lermos um texto em Hebreus capítulo 10. Eu quero ler a partir do verso 24, que diz o seguinte: pensemos em como nos estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras. Veja o princípio aqui no contexto de igreja, de comunhão. Estimular uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. O verso 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros. Uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Portanto, perceba que o fato de nós vivermos como igreja em comunhão é exatamente isso aqui. É viver estimulando em amor uns aos outros e a prática das boas obras. Perceba que a prática de abandonar essa comunhão gera algo comum na igreja primitiva. Quando lá nos nossos dias não devemos fazê-lo, devemos viver junto. O autor aos Hebreus diz: é costume de alguns fazer isso, mas pelo contrário, devemos nos animar uns aos outros. Devemos nos animar. Busque, meu irmão, meu querido, minha querida, uma igreja para estar junto com os outros irmãos. Porque você só vai ser animado, consolado, só vai desfrutar dessa doce comunhão. Disso aqui que o autor está dizendo, se você viver em plena comunhão com os irmãos. Do contrário, a sua vida será só ruína. Portanto, pense no que eu estou lhe dizendo. Você diz ter uma vida cheia do Espírito Santo? Você é um crente cheio do Espírito Santo? Você é um crente pentecostal daqueles que diz que marcha no poder, tem canela de fogo, tem tudo, vê tudo, mas não tem desejo de, em primeiro lugar, ter comprometimento com doutrina, que é aqui o primeiro efeito de uma vida cheia do Espírito Santo no texto em que a gente está lendo aqui. Ter uma vida cheia do Espírito Santo é ter comprometimento com doutrina. Em segundo lugar, é viver em profunda comunhão, em contexto de igreja com os irmãos. Portanto, a minha pergunta: você passou no segundo teste? É um crente cheio do Espírito Santo? Se é, então você tem desejo de viver em comunhão juntamente com os irmãos. E vou deixar, a gente vai encerrar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo. E
logo essa semana eu postarei o terceiro vídeo. Fiquem com Deus, a graça e a paz sejam com todos.